Davi estava em uma posição delicada naquele período de sua vida. Ele havia fugido da presença do rei Saul, que o perseguia implacavelmente por todo o território de Israel, movido por um ciúme que havia se transformado em obsessão assassina. Depois de anos vagando pelos desertos, cavernas e fortalezas da Judeia, Davi tomou uma decisão que poucos esperavam. Buscou refúgio entre os filisteus, os inimigos históricos de seu povo. Ele se apresentou diante de Aquis, rei de Gate, e recebeu dele a cidade de Ziclag como território para habitar com seus 600 guerreiros e suas famílias. Era um arranjo complexo, onde Davi precisava manter a confiança de Aquis, enquanto evitava atrair completamente seu próprio povo. Durante 1 ano e 4 meses, ele viveu nessa corda bamba diplomática, realizando incursões contra povos inimigos de Israel, mas reportando a Aquis como se estivesse atacando vilas judaicas. Quando os filisteus decidiram reunir seus exércitos para uma grande batalha contra Israel em Jezreel, Davi se viu em um dilema moral profundo. Aquis esperava que ele e seus homens marchassem ao lado dos filisteus contra Saul e o exército israelita. No livro de 1 Samuel, capítulo 29, versículos de 1 a 11, vemos que Davi realmente se preparou para ir à guerra. Mas os comandantes filisteus desconfiaram dele e exigiram que Aquis o mandasse de volta. O rei de Gate, embora confiasse em Davi, não teve escolha senão dispensá-lo. Assim, enquanto os exércitos filisteus seguiram rumo ao norte para enfrentar Israel, Davi e seus 600 guerreiros iniciaram a longa jornada de volta para Ziclag. Eles caminharam por 3 dias completos pelo território árido, desconhecendo que durante sua ausência, uma calamidade havia caído sobre tudo o que amavam. A ironia dessa situação não pode passar despercebida. Davi havia sido poupado de ter que lutar contra seu próprio povo, algo que certamente teria destruído sua reputação e qualquer chance futura de reinar sobre Israel. Deus havia usado a desconfiança dos líderes filisteus para tirá-lo daquela encruzilhada impossível. Mas agora, enquanto marchava de volta pensando ter escapado de um problema, ele estava prestes a enfrentar outro tipo de provação, talvez ainda mais dolorosa. A proteção divina havia operado de forma misteriosa, removendo Davi do campo de batalha onde ele não deveria estar, mas permitindo que ele retornasse para encontrar uma devastação que testaria sua fé até os limites. O caminho de volta para Ziclag era longo e cansativo, e nenhum dos guerreiros imaginava que cada passo os aproximava de uma das cenas mais traumáticas que já testemunhariam. Aproveita e se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo bíblico mais aprofundado. Vale a pena. Agora vamos em frente. No 3º dia de caminhada, quando Davi e seus homens finalmente avistaram Ziclag no horizonte, algo estava errado. A cidade deveria ser visível pela fumaça das cozinhas, pelo movimento de pessoas, pelos sons característicos de uma comunidade viva. Em vez disso, havia um silêncio pesado que pairava sobre o vale. Conforme se aproximavam, a realidade começou a se revelar de forma cruel e gradual. Não havia guardas nas entradas. Não havia crianças brincando nos arredores. Não havia mulheres lavando roupas nos poços. O que deveria ser um retorno ao lar após dias de marcha forçada estava se transformando em algo completamente diferente. Algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. A ansiedade começou a crescer entre os guerreiros que aceleraram o passo, quase correndo em direção à cidade. Quando finalmente entraram em Ziclag, o cenário era de absoluta destruição. A cidade havia sido incendiada. As casas estavam reduzidas a escombros fumegantes. As estruturas de madeira tinham desabado. Os celeiros estavam vazios. O gado havia desaparecido. Mas o que causou verdadeiro pânico foi a ausência completa de pessoas. Não havia corpos, o que inicialmente poderia parecer um alívio, mas na verdade tornava tudo mais angustiante.
Suas esposas não estavam ali. Seus filhos não estavam ali. Seus pais idosos que viviam com eles não estavam ali. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3, lemos que quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. A cidade estava vazia, mas não havia sinais de massacre. Isso significava apenas uma coisa: todos haviam sido capturados e levados embora. Os guerreiros começaram a se dispersar desesperadamente pelos destroços, procurando por qualquer sinal, qualquer pista, qualquer esperança. Cada homem corria para onde costumava ser sua casa, cavando entre os escombros ainda quentes, gritando os nomes de suas esposas e filhos. Davi encontrou as ruínas de sua própria residência e descobriu que suas duas esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido esposa de Nabal, o carmelita, também estavam entre os cativos. Não havia mensagem deixada para trás. Não havia corpos para enterrar. Não havia nada além de cinzas, silêncio e a terrível certeza de que as pessoas que mais amavam estavam em algum lugar desconhecido, nas mãos de saqueadores sem rosto. O choque inicial começava a dar lugar a uma dor mais profunda, mais visceral, que logo se transformaria em algo ainda mais perigoso. O que aconteceu em seguida foi algo raro de se ver entre homens de guerra. Esses eram guerreiros endurecidos por anos de batalhas, homens que haviam enfrentado leões, ursos, gigantes e exércitos inteiros. Eram os valentes de Davi, conhecidos por sua coragem e resistência. Mas naquele momento, em meio às ruínas de Ziclag, algo dentro dele se rompeu. O texto sagrado registra no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, que Davi e o povo que estava com ele levantaram a voz e choraram, até que não havia mais força neles para chorar. Não foi um choro silencioso ou contido. Foi um lamento coletivo, profundo, visceral, que ecoou pelas ruínas da cidade. Homens que raramente demonstravam emoção, agora soluçavam sem controle, caindo de joelhos, rasgando suas vestes, cobrindo suas cabeças com cinzas. Esse choro não era apenas pela perda material, embora tudo o que possuíam tivesse sido destruído ou roubado. Era um choro pela impotência. Eles eram guerreiros treinados, mas não haviam estado ali para proteger suas famílias. Era um choro pelo medo do desconhecido. Eles não sabiam se suas esposas e filhos ainda estavam vivos, onde estavam sendo levados, que tipo de tratamento estavam recebendo. Era um choro pela culpa. Muitos deles se perguntavam se aquilo não era consequência de terem deixado suas famílias desprotegidas enquanto seguiam Davi em suas campanhas. Era um choro que acumulava anos de tensão, fugindo de Saul, vivendo em território inimigo, sempre em alerta, sempre em movimento. Aquele momento de catarse coletiva revelava a humanidade por trás da armadura desses homens. A Bíblia diz que eles choraram até não haver mais força para chorar. Isso nos mostra que houve um momento de absoluto esgotamento emocional e físico. Não foi uma lágrima ou duas, não foi uma manifestação rápida de dor. Foi um pranto prolongado, intenso, que drenou toda a energia que restava naqueles corpos, já cansados pela longa marcha. Alguns deles provavelmente desmaiaram de exaustão. Outros ficaram prostrados no chão, incapazes de se levantar. O sol começava a se pôr sobre as ruínas de Ziclag, e aqueles homens continuavam ali, quebrados, vulneráveis, completamente despedaçados por dentro. Mas algo estava prestes a mudar na atmosfera daquele lugar. O lamento estava começando a se transformar em outra coisa, algo mais sombrio e perigoso. A dor estava dando lugar à raiva, e essa raiva precisava de um alvo. Conforme as horas passavam e a dor começava a se transformar em amargor, os guerreiros de Davi começaram a procurar alguém para culpar. A lógica emocional deles era clara, embora profundamente injusta.
Eles estavam ali por causa de Davi. Haviam deixado suas casas em Israel para segui-lo quando ele fugiu de Saul. Tinham aceitado viver em território filisteu porque Davi decidiu buscar refúgio entre os inimigos. Estavam voltando de uma campanha militar que Davi os havia levado, e agora suas famílias haviam desaparecido. Na mente perturbada pela dor, tudo isso parecia ser consequência direta das decisões de seu líder. O murmúrio começou baixo, mas foi crescendo. Grupos pequenos de homens conversavam entre si, as vozes se tornando mais altas, mais acusatórias, mais ameaçadoras. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, lemos que Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, pois a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. A ameaça não era vazia ou simbólica. Apedrejamento era uma forma real de execução, prevista na lei mosaica para casos específicos e também usada em momentos de fúria coletiva. Davi havia visto isso acontecer antes. Ele sabia que multidões em desespero podiam se tornar violentas e irracionais. O que tornava a situação ainda mais dolorosa era que esses não eram estranhos ou inimigos. Eram homens que haviam lutado ao seu lado por anos. Eram amigos que haviam compartilhado pão com ele. Eram guerreiros que haviam jurado lealdade. E agora, em seu momento de maior dor, eles se voltavam contra ele. Davi podia ver nos olhos deles a transformação acontecendo. A tristeza dando lugar à raiva. A raiva buscando um alvo. E ele era o alvo mais óbvio. Alguns já pegavam pedras do chão. Outros se aproximavam dele com expressões de pura hostilidade. A multidão estava prestes a se tornar uma turba assassina. Davi estava sozinho naquele momento de uma forma que talvez nunca havia experimentado antes. Quando fugiu de Saul, ainda tinha o apoio de seus homens. Quando enfrentou Golias, tinha o exército de Israel testemunhando sua coragem. Quando foi perseguido no deserto, tinha companheiros leais. Mas agora, estava completamente isolado. Seus próprios guerreiros queriam matá-lo. Suas esposas haviam sido capturadas. Não havia para onde correr, nenhum aliado a quem recorrer, nenhum refúgio disponível. Se ele tentasse fugir, seria caçado e apedrejado. Se tentasse lutar, seria esmagado pelo número. Se tentasse argumentar, sua voz seria sufocada pela gritaria coletiva. Ele estava encurralado, não por um exército inimigo, mas pelas mesmas pessoas que um dia o chamaram de líder. E foi nesse momento de absoluta solidão e perigo mortal que algo fundamental aconteceu no coração de Davi. Quando não havia mais nenhum recurso humano disponível, ele se voltou para o único recurso que nunca falha. O texto bíblico registra uma das frases mais poderosas de toda a narrativa de Davi. No final do versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 30, está escrito que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Essa afirmação simples carrega um peso enorme de significado. Davi não convocou uma reunião de emergência. Não fez um discurso motivacional para acalmar seus homens. Não tentou se defender das acusações ou negociar sua segurança. Em vez disso, ele se voltou para dentro, ou melhor, se voltou para cima. Ele buscou força em Deus. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquele momento. Talvez ele tenha se afastado um pouco da multidão enfurecida e tenha orado em silêncio. Talvez tenha relembrado todas as vezes que Deus o havia livrado no passado. Talvez tenha chorado diante do Senhor, derramando sua angústia e encontrando consolo na presença divina. O que sabemos é que algo mudou dentro dele. Esse ato de se fortalecer no Senhor não era passividade ou fuga da realidade. Era exatamente o oposto. Era a decisão consciente de buscar recursos espirituais, quando todos os recursos naturais haviam se esgotado. Davi conhecia a Deus de forma íntima.
Ele havia passado anos como pastor, sozinho com suas ovelhas, desenvolvendo uma vida de adoração e comunhão com o Criador. Ele havia escrito salmos que revelavam a profundidade de seu relacionamento com Deus. Ele sabia que quando tudo mais falhava, quando todos os homens o abandonavam, quando as circunstâncias pareciam impossíveis, ainda havia um refúgio seguro. O Deus que o havia ungido através do profeta Samuel, quando era apenas um jovem pastor. O Deus que o capacitou a derrotar o gigante Golias. O Deus que o havia guardado das lanças de Saul e das perseguições intermináveis. Esse mesmo Deus estava ali, naquele momento de caos total, esperando que Davi se voltasse para ele. E quando Davi se fortaleceu no Senhor, algo tangível aconteceu. Não foi apenas um sentimento subjetivo de paz ou conforto. Foi uma renovação real de coragem, sabedoria e determinação. Foi como se uma coluna vertebral de aço tivesse sido colocada dentro dele. Seus ombros, que estavam curvados pelo peso da tragédia e da ameaça, se endireitaram novamente. Seus olhos, que estavam nublados pelas lágrimas e pelo desespero, recuperaram o foco. Sua voz, que havia sido levantada em lamento, agora estava pronta para dar ordens novamente. Davi não era mais o homem quebrado que estava sendo ameaçado de apedrejamento minutos atrás. Ele era novamente o líder ungido, o guerreiro de Deus, o homem segundo o coração do Senhor. E sua primeira ação após se fortalecer não foi confrontar seus homens ou tentar recuperar o controle pela força. Sua primeira ação foi buscar a direção divina para os próximos passos. Porque Davi havia aprendido uma lição fundamental. Força sem direção é apenas energia desperdiçada, mas força com orientação divina se torna vitória garantida. Depois de se fortalecer no Senhor, Davi tomou uma atitude prática que demonstrava sua fé em ação. Ele mandou chamar Abiatar, o sacerdote que havia escapado do massacre de Nobe, ordenado por Saul, e que desde então acompanhava Davi em suas jornadas. Abiatar havia trazido consigo o éfode sacerdotal, uma vestimenta sagrada, usada para consultar a vontade de Deus através do Urim e Tumim. Objetos misteriosos guardados em uma bolsa no peitoral do éfode. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 7 e 8, lemos que Davi disse a Abiatar para que lhe trouxesse o éfode, e então perguntou ao Senhor se deveria perseguir aquele bando de saqueadores e se conseguiria alcançá-los. A resposta de Deus foi clara e encorajadora. Persegue, porque certamente os alcançarás e tudo libertarás. Essa não foi uma decisão impulsiva de Davi. Mesmo fortalecido em sua fé, mesmo desesperado para resgatar suas esposas e as famílias de seus homens, ele não agiu por conta própria. A consulta ao Senhor através do sacerdote era um procedimento estabelecido na lei de Moisés para momentos de decisões importantes, especialmente relacionadas a guerras e batalhas. O éfode, com o Urim e o Tumim, funcionava como um meio de comunicação direta entre o líder do povo e Deus. Não sabemos exatamente como esse processo funcionava, se as pedras mudavam de cor, se eram lançadas como sortes sagradas, ou se o sacerdote recebia uma revelação interna. O que importa é que era um método legítimo e aprovado por Deus para revelar sua vontade. Davi poderia ter simplesmente reunido seus homens e partido em perseguição imediatamente. Afinal, cada minuto perdido significava que os saqueadores estavam se distanciando mais com os cativos. Mas ele escolheu esperar pela palavra do Senhor. Essa escolha revelava maturidade espiritual e dependência genuína de Deus, não apenas em momentos de adoração, mas em decisões práticas e urgentes. A resposta divina foi completa e específica. Deus não apenas autorizou a perseguição, mas garantiu o sucesso da missão. Ele disse que Davi certamente alcançaria os saqueadores e tudo libertaria. Essa promessa tinha um peso enorme.
Significava que as famílias ainda estavam vivas. Significava que era possível alcançá-los, apesar da vantagem temporal que tinham. Significava que a batalha seria vencida, mesmo sem saber quantos inimigos enfrentariam. Significava que haveria recuperação total, não parcial. Quando Davi recebeu essa palavra, ele teve algo concreto para apresentar aos seus homens. Não era mais apenas a opinião ou intuição de um líder. Era a promessa direta de Deus. E isso mudou completamente a atmosfera entre os guerreiros. A multidão que minutos atrás queria apedrejá-lo, agora ouvia com atenção renovada. A raiva começou a ser canalizada não contra Davi, mas contra os verdadeiros responsáveis pela tragédia. A desesperança começou a dar lugar à expectativa. E quando Davi deu a ordem de marcha, 600 homens se levantaram, pegaram suas armas e se prepararam para sair em perseguição. A palavra de Deus havia transformado uma turba desesperada em um exército determinado. A perseguição começou com determinação renovada, mas também com uma dificuldade imediata. Davi e seus homens não sabiam para qual direção os amalequitas haviam seguido depois de saquear Ziclag. O deserto era vasto e havia múltiplas rotas possíveis. Eles poderiam seguir para o sul em direção ao território amalequita tradicional, para o leste em direção aos vales mais profundos, ou mesmo dispersar em grupos menores carregando os cativos e os despojos. Sem informação precisa, a perseguição poderia se tornar inútil, desperdiçando tempo precioso enquanto os saqueadores se distanciavam cada vez mais. Mas Deus, que havia prometido que eles alcançariam o inimigo e tudo libertariam, já havia preparado o caminho. Enquanto marchavam, os guerreiros encontraram algo inesperado em campo aberto. Um homem caído, abandonado, à beira da morte. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 11 e 12, lemos que acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão para comer e água para beber, além de um pedaço de pasta de figos e 2 cachos de passas. Depois que comeu, seu espírito voltou a ele, pois não tinha comido pão nem bebido água por 3 dias e 3 noites. Aquele egípcio não estava ali por acaso. Ele era um escravo que pertencia a um dos amalequitas que haviam atacado Ziclag. Durante o saque e a fuga carregando os despojos, o jovem havia adoecido gravemente, provavelmente por exaustão ou desidratação após dias de marcha forçada. Seu dono, seguindo a crueldade típica daquele povo nômade e guerreiro, simplesmente o abandonou no deserto para morrer. Para os amalequitas, um escravo doente era apenas um peso morto que atrasava a caravana. Mas o que eles descartaram como inútil, Deus preservou como instrumento essencial para o plano de resgate. Quando os homens de Davi encontraram aquele egípcio, ele estava em estado crítico. 3 dias sem água, no calor escaldante do deserto, normalmente significava morte certa. Mas ele ainda respirava, ainda tinha vida suficiente para ser recuperado. Os guerreiros demonstraram compaixão imediata, algo notável, considerando que estavam em uma missão urgente. Eles pararam, deram-lhe água primeiro para reidratar seu corpo, depois pão para restaurar suas forças e ainda alimentos mais nutritivos como figos secos e passas, que forneciam energia rápida. Depois que o egípcio recuperou consciência e forças suficientes para falar, Davi começou a interrogá-lo. A conversa que se seguiu revelou informações cruciais. O jovem escravo confirmou que pertencia a um amalequita e que havia participado do ataque. Ele revelou que o bando não havia atacado apenas Ziclag, mas também havia invadido o sul dos Quereteus, o território de Judá, e o sul de Caleb, queimando Ziclag com fogo. Quando Davi perguntou se ele poderia guiá-los até aquele bando de saqueadores, o egípcio fez uma condição inteligente registrada no versículo 15 do mesmo capítulo. Jura-me por Deus
que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei a esse bando. Ele sabia que sua vida dependia daquela negociação. Davi jurou, e o egípcio se tornou o guia que eles desesperadamente precisavam. O que parecia ser apenas um encontro fortuito no deserto era, na verdade, a providência divina em ação. Deus não apenas havia prometido que eles alcançariam os saqueadores, mas também havia providenciado o meio exato pelo qual isso aconteceria. O homem que os amalequitas abandonaram para morrer se tornaria o instrumento de sua própria derrota. Com o guia egípcio mostrando o caminho, o exército de Davi avançou com renovada urgência através do deserto. A marcha era brutal. Eles já haviam caminhado 3 dias completos desde a região de Afec até Ziclag. Depois passaram horas lidando com a devastação da cidade e a crise emocional que se seguiu. E agora estavam em uma perseguição forçada através de terreno difícil. O cansaço começava a cobrar seu preço nos corpos daqueles guerreiros. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, uma linha divisória natural na região, 200 homens simplesmente não conseguiram continuar. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 10, lemos que Davi os perseguiu, ele e 400 homens, pois 200 ficaram atrás, que estavam cansados demais para atravessar o ribeiro de Besor. Não era covardia ou falta de vontade. Era pura exaustão física. Seus corpos haviam atingido o limite absoluto da resistência humana. Davi tomou uma decisão sábia naquele momento. Ele não forçou aqueles 200 homens a continuar além de sua capacidade. Não os repreendeu por fraqueza. Não questionou sua coragem ou lealdade. Ele simplesmente os deixou ali no ribeiro de Besor, junto com as bagagens e suprimentos, para que pudessem descansar e recuperar forças. Alguns líderes teriam visto isso como deserção ou fracasso, mas Davi entendia as limitações humanas. Ele sabia que homens exaustos além da conta se tornam mais um problema do que uma solução em batalha. Soldados que mal conseguem ficar em pé não lutam efetivamente. Então, os 400 que ainda tinham condições de prosseguir continuaram a marcha, enquanto os 200 ficaram para trás. Essa divisão não era ideal, mas era necessária. E seria importante lembrar desse momento depois, quando chegasse a hora de dividir os despojos da vitória prometida por Deus. O grupo reduzido seguiu em frente, guiado pelo egípcio que conhecia exatamente o caminho que os amalequitas haviam tomado. A cada quilômetro percorrido, Davi e seus homens sabiam que estavam se aproximando do confronto. Não sabiam quantos inimigos enfrentariam. Não sabiam se encontrariam um acampamento organizado ou um grupo disperso. Não sabiam em que condições encontrariam seus familiares, mas tinham a promessa de Deus ecoando em seus corações. Certamente os alcançarás e tudo libertarás. Essa promessa os mantinha em movimento apesar da exaustão, da incerteza e do medo. Eles haviam saído de Ziclag como homens quebrados, prontos para matar seu próprio líder. Agora marchavam como um exército unificado sob uma missão divina. A dor ainda estava ali, mas havia sido transformada em combustível para a determinação. O desespero ainda estava presente, mas havia sido canalizado em propósito claro. E conforme continuavam avançando através do deserto, guiados por um escravo abandonado, que Deus preservou especificamente para aquele momento, eles estavam prestes a testemunhar o cumprimento exato da palavra que o Senhor havia dado através do sacerdote Abiatar. Quando finalmente chegaram ao local onde os amalequitas estavam acampados, o cenário que Davi e seus 400 guerreiros encontraram era simultaneamente encorajador e perigoso. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 16, está escrito que quando o guia egípcio os levou até lá, os amalequitas estavam espalhados por toda aquela terra, comendo, bebendo
e festejando por causa de todo aquele grande despojo que tinham tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Os saqueadores estavam completamente desprevenidos. Não havia guardas postados. Não havia formação defensiva organizada. Eles estavam celebrando sua vitória, embriagados pelo vinho e pela sensação de segurança que vem de estarem em território familiar, cercados por despojos abundantes. Provavelmente acreditavam que ninguém os perseguiria, especialmente porque Davi e seus homens deveriam estar marchando com os exércitos filisteus contra Israel. A arrogância e o descuido dos amalequitas seriam sua ruína. Davi não perdeu tempo. Ele tinha vantagem tática total. Elemento surpresa, inimigos desorganizados e embriagados, e a promessa divina de vitória. O ataque começou ao crepúsculo e se estendeu até a tarde do dia seguinte, conforme registrado no versículo 17. Não foi uma batalha rápida. Foi um combate prolongado, meticuloso, onde os guerreiros de Davi caçaram os amalequitas dispersos pelo acampamento. A descrição bíblica diz que Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. A eficiência mortal daquela operação revela homens lutando com motivação suprema. Não era apenas uma batalha militar, era um resgate desesperado. Cada amalequita que caía era um passo mais próximo de recuperar suas esposas e filhos. Cada inimigo eliminado significava menos perigo para os cativos que estavam em algum lugar naquele acampamento caótico. Durante toda aquela batalha que se estendeu por mais de 24 horas, os guerreiros de Davi não apenas lutavam contra os amalequitas, mas também buscavam freneticamente por seus familiares entre as tendas, os rebanhos capturados e a multidão de cativos. A cena deve ter sido de absoluto caos. Homens gritando nomes de esposas e filhos, o choque dos reencontros em meio ao combate ainda em andamento. Mulheres e crianças sendo protegidas enquanto a luta continuava em outras partes do acampamento. O texto sagrado não nos dá todos os detalhes desses momentos, mas podemos imaginar a mistura de terror, esperança e alívio que deve ter dominado tanto os guerreiros quanto os cativos. As mulheres de Ziclag haviam passado dias sem saber se seriam mortas, vendidas como escravas ou algo pior. As crianças haviam testemunhado a destruição de sua cidade e a captura de suas mães. E agora, em meio ao caos de uma batalha noturna, elas viam seus maridos e pais transformados em libertadores ferozes, destruindo sistematicamente seus captores e cumprindo a promessa divina palavra por palavra. Quando a batalha finalmente terminou e o último amalequita havia sido morto ou fugido, Davi e seus homens fizeram um inventário completo do que havia sido recuperado. O resultado superou todas as expectativas. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 18 e 19, lemos que Davi libertou tudo o que os amalequitas tinham tomado e tirou suas 2 mulheres. E nada lhes faltou, nem pequeno nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que lhes tivessem tomado. Davi recuperou tudo. Essa afirmação é absolutamente extraordinária quando consideramos o contexto. Estamos falando de um grupo nômade de saqueadores que havia atacado múltiplas regiões, capturado centenas de pessoas, roubado rebanhos inteiros, incendiado cidades. E ainda assim, nada se perdeu. Nenhuma criança havia sido vendida a mercadores de escravos. Nenhuma mulher havia sido levada para outro destino. Nenhum animal havia sido abatido ou negociado. Tudo estava exatamente onde Deus havia prometido que estaria, aguardando a recuperação completa. Mas a providência divina não parou por aí. Além de recuperar tudo o que havia sido tomado de Ziclag, Davi e seus homens também tomaram todo o despojo que os amalequitas haviam acumulado de outras incursões.
O versículo 20 registra que Davi também tomou todos os rebanhos e o gado, que levaram adiante do outro gado, dizendo: "Este é o despojo de Davi." Isso significava que eles não apenas recuperaram suas próprias posses, mas ganharam muito mais além. Os rebanhos dos amalequitas, os despojos que eles haviam roubado de outras regiões, tudo isso agora pertencia a Davi e seus homens. A palavra de Deus não havia prometido apenas recuperação, mas libertação total, e isso incluía também justiça e compensação. O povo que havia vivido de roubar outros agora tinha suas próprias riquezas tomadas. Aqueles que haviam causado dor e destruição por gerações agora pagavam o preço definitivo. Quando o exército vitorioso voltou para onde os 200 homens haviam ficado no ribeiro de Besor, surgiu uma tensão inesperada. Alguns dos 400 que haviam lutado na batalha, descritos no versículo 22 como homens malvados e sem valor, disseram que aqueles que não foram com eles não deveriam receber parte do despojo recuperado, apenas suas esposas e filhos. Eles argumentavam que quem não lutou não merecia compartilhar da vitória. Mas Davi imediatamente rejeitou essa mentalidade divisiva. Ele estabeleceu um princípio que seria seguido em Israel dali em diante. O que fica cuidando da bagagem recebe a mesma parte de quem desce à batalha. No versículo 24, ele declarou que todos deveriam repartir igualmente. Essa não era apenas uma decisão generosa, mas um reconhecimento de que a vitória pertencia a Deus, não aos homens. Os 200 não haviam ficado para trás por covardia, mas por limitação física. E Davi entendia que uma comunidade funciona quando todos reconhecem a contribuição de cada um, mesmo que alguns estejam na linha de frente e outros na retaguarda. A história termina com Davi demonstrando sabedoria política e generosidade estratégica. Quando chegou de volta a Ziclague, ele enviou partes do despojo para os anciãos de Judá, seus amigos, dizendo no versículo 26: "Eis aqui um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor." Ele distribuiu presentes para várias cidades de Judá que haviam sido amigas e apoiadoras durante seus anos de fuga. Essa generosidade não era apenas gratidão, mas também investimento no futuro. Davi sabia que Saul não viveria para sempre. E quando chegasse o momento de assumir o trono de Israel, ele precisaria do apoio das tribos, especialmente de Judá. O despojo tomado dos amalequitas se tornou um instrumento para fortalecer alianças e demonstrar que Davi era um líder que se importava com seu povo. O homem que dias atrás estava prestes a ser apedrejado por seus próprios guerreiros, que havia chorado até não ter mais forças, que havia se fortalecido no Senhor em seu momento mais sombrio, agora era novamente o líder ungido, vitorioso, generoso, com suas famílias restauradas e seu futuro como rei de Israel cada vez mais próximo. Deus havia cumprido sua promessa com precisão absoluta. Eles alcançaram os saqueadores e tudo libertaram, exatamente como havia sido dito através do sacerdote Abiatar, naquela tarde de desespero nas ruínas de Ziclague. A jornada de Davi até Ziclague nos lembra que os momentos mais sombrios podem anteceder as vitórias mais completas. Quando tudo parecia perdido, quando até seus próprios homens se voltaram contra ele, Davi fez a única coisa que poderia mudar o rumo daquela história. Ele se fortaleceu no Senhor. E Deus não apenas restaurou o que havia sido roubado, mas devolveu tudo em dobro. Qual parte dessa história mais tocou você? Deixe nos comentários.